Olá, tudo bem? Lá no primeiro vídeo de retorno a esse canal, publicado um tempinho atrás, chamado justamente O Retorno, nesse vídeo eu disse a certa altura que quando nascemos, nosso destino já está esboçado. Veja bem que eu não disse traçado, não está pronto e acabado, ele está esboçado. A Duda Brito fez um comentário dizendo que não acredita que nosso destino, que nosso futuro já esteja esboçado. E ela diz que acredita que a física quântica apresenta inúmeras possibilidades. Um tema que eu não me atrevo a abordar é física quântica. Física quântica é um ramo da física que estuda os fenômenos que ocorrem com as partículas atômicas e subatômicas. Acho perfeitamente válido tratar de assuntos ligados à mente ou à espiritualidade, fazendo analogias com a física. Mas apenas isso. Mas esse vídeo é para reiterar o que disse antes apenas de passagem, né? Quando nascemos, nosso destino já está esboçado. Esboçado, não traçado, não escrito. O que é um esboço? O esboço é o conjunto dos traços iniciais, né? Daqueles traços, às vezes, apenas provisórios, de um desenho ou de uma obra de arte, né? Primeiro a gente faz um esboço, depois o desenho ou a obra em si. É evidente que quando nascemos, nosso destino está esboçado. A nossa genética e as condições sociais em que nascemos determinam em grande medida o que será de nós. Olha, isso é tão evidente que é apenas olhar, observar a sociedade. Apenas não precisamos acreditar que isso se deva a condições provocadas por nós mesmos em existências passadas. Eu compreendo que a reencarnação é uma crença muito antiga e não acho necessariamente que ela tenha surgido com propósitos políticos. Mas qualquer crença ou qualquer percepção pessoal que se dissemina, né, que se espalha pela sociedade, que se espalha e acaba se tornando crença popular, qualquer percepção pessoal assim, que se espalhe, acaba sendo mais cedo ou mais tarde usada politicamente. Acaba sendo usada na obtenção de poder pessoal, de projetos, da construção de projetos de poder. A crença da reencarnação foi usada durante milênios para manter o sistema de castas na Índia e mais recentemente na França de Kardec. Antes do surgimento do espiritismo, os socialistas utópicos, precursores do socialismo marxista, como é o caso de Saint-Simon, Charles Fourier, o Robert Owen, todos eles pregavam a reencarnação, tanto que foram citados elogiosamente por Kardec nas edições da sua revista espírita. Eles não eram necessariamente espiritualistas, como viviam num tempo em que não era usual, não era comum, não era nem aceito, né, duvidar da existência de Deus, um tempo em que a igreja, apesar de já ter levado alguns golpes, ainda ditava os costumes morais e as crenças. Eles imaginaram a reencarnação como uma explicação plausível para as desigualdades do mundo. A doutrina de Kardec apenas se apropriou, propositadamente ou não, desses conceitos, se apropriou desses conceitos. Todos os dias nós vemos se cumprir o velho ditado que diz que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. O filho do rico terá todas as condições para vencer na vida e o filho do pobre, se tiver algum incentivo, terá que lutar muito para conquistar um lugar ao sol. Isso todo mundo sabe. Pelo menos eu espero. Os exemplos de pessoas que fogem a essas regras são tão raros, mas tão raros, que quando surge assim alguma que se destaca por fugir à regra, logo chama a atenção, né? Eu citei o exemplo da riqueza e pobreza material, mas isso vale para todas as áreas. Deixando a questão genética de lado, quem nasce num meio que incentive a cultura, com pais atentos, com bons professores e boas companhias, tende a desenvolver a cultura.
Quem é criado cheio de confiança, acostumado desde pequenininho a ver tudo dar certo em sua vida, certamente essa pessoa tende a ser mais corajosa, mais destemida, né? Mais empreendedora, enfim, uma pessoa mais confiante e assim por diante. Como podemos afirmar que uma criança que nasce em péssimas condições sociais e materiais, de uma família desestruturada, quando se tem uma família, em meio a péssimos exemplos, que a vida lhe oferece inúmeras possibilidades? Como assim? Podemos afirmar isso? Podemos, é claro, né? Isso poderá servir de incentivo, tá certo? Mas essas possibilidades serão muito menores, mas muito menores do que no caso de alguém bem nascido e bem criado. É por isso que não se pode atribuir tanto valor ao livre-arbítrio. Que livre-arbítrio? Que livre-arbítrio? Quando alguém nasce e cresce cercado de maus exemplos, onde é que estava o livre-arbítrio dessa pessoa? Que liberdade de escolha, que liberdade de decisão essa pessoa teve? Mesmo que admitirmos que ela possa ter escolhas, o que não é bem verdade, mas mesmo que admitirmos que ela possa ter escolhas, escolher entre o quê? Entre o ruim e o pior? O livre-arbítrio só vai servir efetivamente para que a pessoa escolha a maneira de ver a vida. E mesmo assim, se ela nunca foi incentivada a pensar, né, a refletir, dificilmente chegará a isso, nem a isso. Mas se ela tomar contato com essa possibilidade, poderá se sentir bem, mesmo em condições que outros considerem péssimas. Porque o que importa, em última análise, é como nos sentimos intimamente. Eu tenho uma grande admiração pelas pessoas simples, que às vezes são chamadas pejorativamente de acomodadas. Essas pessoas não tiveram boas condições de berço e não foram incentivadas a mudar de posição social, mas aprenderam a ver alguma beleza na vida, e isso as faz mais felizes que muitas pessoas bem postas na vida. Eu vejo exemplos disso todos os dias. O principal fator a nos manter no destino que foi esboçado para cada um de nós é a crença que temos a respeito de nós mesmos. A crença que temos a respeito de nós mesmos. Eu sou testemunha do poder que uma crença ou um conjunto de crenças tem. Até alguns anos atrás, eu acreditava numa narrativa a respeito da vida que hoje para mim já não faz nenhum sentido. Mas na época fazia. E fazia tanto sentido e a crença foi tão alimentada que eu tinha certezas. Eu tinha muitas certezas. Se é assim com uma crença religiosa que pode ser examinada exteriormente, que pode ser examinada através de estudos, através de experimentações, o que dizer das crenças que nós temos sobre nós mesmos? Eu vejo pessoas simples tratando pessoas bem postas na vida como se fossem de espécies diferentes, como se estivesse tudo certo assim mesmo, como se cada uma delas fosse merecedora da posição que ocupa e ponto final. Parece que essas pessoas mais simples não percebem que todos lançam os seus excrementos no vaso sanitário e que todos vão envelhecer, morrer, feder, seus corpos serão consumidos pelos mesmos vermes, não vai ter verme de terno e gravata lá comendo bosta. Mas a crença, exagerei um pouco, né? Mas a crença a respeito de si mesmo, né, que cada um de nós tem, essa crença é tão arraigada, é tão petrificada, é tão profundamente aceita. Nada é mais difícil do que mudar a crença a respeito de si mesmo. Fala-se muito da lavagem cerebral das religiões e da política, mas o que dizer então da lavagem cerebral existencial, que começa desde o nascimento da pessoa? Por isso o destino já está esboçado desde que nascemos. Sim, Senhora. Podemos mudar seu curso, né?
timidamente, em vez de por aqui, dar uma voltinha aqui, né? Fazemos uma curvinha assim quase imperceptível. Podemos melhorar alguns aspectos, mas de um modo geral, só conseguiremos construir alguma coisa com o material que recebemos. E se o material que recebemos foi escasso e de má qualidade, não dá para esperar que se construa um castelo, né? Vale a pena ser otimista? Vale a pena ver as coisas pelo lado positivo? Vale a pena esperar sempre o melhor? Vale, claro que vale, claro que vale. Estou rindo porque eu lembrei das organizações Tabajara, lá do Cacete Planeta, né? Mas vale a pena sim, claro que vale. Isso pode fazer toda a diferença. Se não fizer muita diferença em termos práticos, fará diferença na narrativa que a pessoa faz a respeito da sua própria vida. Afinal, o que chamamos de sentido da vida é isso, é uma narrativa. Quem consegue elaborar uma narrativa confortável, prazerosa, bonita, mesmo que viva com muitas dificuldades, acaba se sentindo melhor que muitos outros que vivem em melhores condições. Mas temos que encarar o fato de que a maioria não está aberta para isso, né? A maioria nem sequer tem acesso a esse tipo de conversa. Só são lembrados na hora do proselitismo religioso, na hora da campanha eleitoral, né, em que os candidatos se tornam subitamente muito interessados, muito simpáticos, cumprimentam as pessoas, que incrível, né? E se tiverem sorte, serão lembrados também, eventualmente, como mão de obra barata. Eu acho um pouco temerário atribuir tanto valor ao livre-arbítrio e acreditar que todos podem efetivamente mudar as suas vidas. Muitos podem, é verdade. Mas vivemos num mundo de muitas desigualdades e às vezes pode ser difícil de entender a realidade do próximo. A verdade é que muitos não conseguem mudar. Nos discursos de autoajuda ou nas pregações de algumas igrejas monetizadas, é comum ouvir esse discurso inflamado, né? Aquele discurso que diz: se você quiser, você pode mudar. Não é bem assim. Eu sei que o que eu estou dizendo agora pode parecer pessimista, mas não se preocupe, não se preocupe. As pessoas a quem eu estou me referindo, eu te garanto que elas não assistem a um vídeo como esse. Elas não serão atingidas por minhas palavras. Eu apenas faço um alerta em relação a esse tipo de pregação, pois ele pode nos tornar excessivamente julgadores. Afinal, se a vida oferece oportunidade para todos, se todos têm o livre-arbítrio para decidir o que fazer da sua vida, os que estão em situações precárias só estariam assim porque querem, né? Só estariam assim porque não se esforçaram o suficiente. Ele está nessa merda porque ele quer, é um preguiçoso. Às vezes é, mas às vezes não é. Muita força e paz para você.